Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar mais uma vez aqui juntinho de vocês. Agradeço de coração o convite, pela oportunidade de estudar, de refletir um pouquinho mais sobre os ensinamentos trazidos por nosso Mestre Jesus e pela nossa querida doutrina espírita. Quando me foi proposto o estudo com tema livre, eu fiquei pensando daqui, pensando dali. E aí achei importante analisarmos um pouco os acontecimentos que vêm ocorrendo em nosso planeta, já que estamos diante de tantos desafios, de tantas atribulações nesse processo de transição planetária. E vemos ao nosso redor abalos, flagelos, dores e muitos pesares. Apesar de avançarmos, em algumas áreas, parece que o despertar da consciência moral ainda para alguns tem sido bem difícil, não é mesmo? Vemos tensões, brigas, nas redes sociais então nem se fala. Guerras mundo afora, polarizações por toda parte, e percebemos um certo receio, inclusive de espíritas, com relação ao futuro da humanidade, ao futuro do nosso planeta. Vemos alguns questionamentos, como por exemplo, e se tudo fugir ao controle? Será que essas catástrofes chegarão até nós? Nossa família, nossos amigos, eles serão afetados? Alguém já escutou alguma coisa parecida com isso? Bom, porque eu já escutei frases do tipo, mas a espiritualidade superior, ela não vai fazer nada, não vai interferir? Jesus vai permitir que o planeta acabe, que ocorra uma guerra mundial? Sim, eu já escutei essas coisas. Então, por isso, escolhemos esse tema para conversar um pouquinho, para refletir sobre tudo que já foi trazido de conhecimento pela doutrina espírita, por tantos livros psicografados, tantas mensagens que recebemos de nossos irmãos espirituais. Dentre eles, Emmanuel, que por intermédio de nosso querido Chico Xavier nos disse: tudo passa, exceto Deus. Aliás, esse foi o texto que eu escolhi para que pudéssemos fazer a abertura do nosso estudo aqui de hoje. Tudo passa. Vou achar ele aqui no computador para ler para vocês. Tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave de Mãe Amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, e por certo também, esse também passará, porque tudo passa,
exceto Deus. Esse texto é lindo demais, né, gente? E é exatamente isso. Tudo passa, exceto Deus. Essa simples frase nos faz ensinamentos, nos traz, né, ensinamentos gloriosos. E é exatamente por isso que escolhemos para ser o nosso bate-papo de hoje à noite. Bom, vamos lá. Primeiro, vivemos uma transição planetária, isso é um fato. Um novo mundo está surgindo. E, para tanto, mudanças significativas, mudanças necessárias ao processo, já começaram a ocorrer. Mudanças jamais vivenciadas pela humanidade terrestre. Pelo menos não nessa proporção, né? Por isso, vivenciamos, sim, momentos de grande apreensão e instabilidade. Vivenciamos momentos de medo, de insegurança, gerados por essas transformações que sabemos serem inadiáveis. E quando eu digo sabemos, é porque nós, espíritas, já tínhamos esse conhecimento. A tão aguardada transição planetária, que elevará o nosso amado planeta Terra à condição de um mundo de regeneração. Como dizem, os tempos são chegados. Os tempos são chegados? Sim, são chegados. Assim nos alertou os amigos espirituais por intermédio de Kardec. E sabe onde está isso? Está lá na Gênese. Eu ando com a garganta bem ressecadinha e tem que ficar molhando. Isso, tá lá na Gênese. O último livro da codificação espírita, o último livro lançado, foi publicado em 1868, ou seja, há mais de 150 anos, 156 anos. E os espíritos já nos alertavam para a transição planetária e como seriam esses tempos. Tá lá, capítulo 28. Os tempos são chegados. E de forma reduzida, o que os espíritos nos trazem? Que são chegados os tempos, marcados, né, pelo Criador, e que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, já que tudo está submetido à lei de progresso. O nosso globo terrestre tem sofrido transformações que a nossa ciência, inclusive, já vem comprovando ao longo do tempo. E a humanidade? A humanidade também. Mesmo que aos nossos olhos, muitas vezes seja um pouco difícil perceber essa transformação, mas ela ocorre sim, ocorre todo o tempo. Mas mesmo assim, vemos muitas pessoas desencantadas, dizendo que o mundo está piorando, e isso e aquilo, e reclamando o tempo todo. Vocês conhecem gente assim? Nossa, que tristeza, no meu tempo não era assim, tá cada vez pior. A gente vê muita gente reclamando. Muitos irmãos, inclusive, dizem que têm a sensação de que as coisas estão se desencaminhando. Vocês já ouviram essa expressão? Já escutaram isso? Estão desencaminhando, ou seja, estão se desviando do verdadeiro caminho. É isso possível, gente? Vocês acham? Gente, claro que não, né? Nada está saindo do prumo, digamos assim. É possível imaginar que um espírito mais perfeito que já esteve aqui no nosso planeta, juntinho a nós, nosso espírito crístico que governa todo o nosso planeta, que ele não tenha o comando da Terra, que ele não tenha o comando dessa transformação planetária. É possível imaginar isso com o conhecimento que a doutrina espírita já nos ofertou? Se acreditarmos que estamos piorando, significa que acreditamos que estamos regredindo. A verdade, né? Mas nada na vida regride. Então, vocês não acham que isso seria, por exemplo, um contrassenso? Estamos piorando, tá cada vez pior, mas nada regride na vida. É um pouco estranho, né? Esses dois polos. Pois é, a lei divina é a lei de progresso, não é isso? Não existe lei divina de retrocesso.
Por isso, todos os momentos, podemos dizer assim, todos os minutos e mesmo os segundos têm a sua cota de avanço espiritual, gente. Por mais que a gente muitas vezes não perceba, por mais que esse avanço possa ser até um pouco sutil, mas tudo avança. Sabe por quê? Porque tudo, exatamente tudo na vida é movimento. Nada regride. Existe um ensinamento que diz mais ou menos assim: a luz conquistada nunca será perdida. Por exemplo, um diamante jogado na lama, ele pode ficar escondido um tempinho lá, coberto pela lama. Mas quando ele for retirado dali, teremos a mesma pedra preciosa. Ele não vai deixar de ser diamante, mesmo que por um tempo ele tenha ficado ali, envolvido na lama, ele tenha ficado ali, escondidinho, mas a luz dele não foi apagada, ele não deixou de ser um diamante. Percebe? Se estudarmos a história das civilizações, outro ponto, né? Formos lá pesquisar, olhar o que aconteceu nessa evolução planetária. Percebemos o quanto a humanidade cresceu nessa esteira do tempo. Hoje, mesmo com todas essas paixões que ainda dominam os nossos sentimentos humanos, e não são poucas, na verdade, né? Ainda vivemos uma vida muito material aqui no planeta. Somos seres espirituais, mas vivemos como seres materiais. Mas mesmo assim, percebemos que quase todos os seres humanos aqui da Terra já conhecem o Evangelho do Mestre. E que pelo menos já ouviram falar alguma coisa a respeito, alguma parte, algum trecho do Evangelho. E se formos pensar também, por exemplo, nas leis humanas, que ainda são tão falíveis, né? Mas já notaremos nelas certa fraternidade, a preocupação com o próximo, com o bem-estar social, ao contrário das leis do passado que pouco se importavam. Não é verdade? As leis eram ditatoriais, mandava quem tinha o poder. Hoje já vemos essas preocupações na nossa Constituição, nas constituições do mundo inteiro, essa preocupação com o próximo, com o bem-estar social. Hoje, inclusive, existem leis voltadas à proteção de nossos irmãos animais, leis de proteção ao meio ambiente. Claro que vocês devem estar pensando, né? A gente ainda está engatinhando. Sim, ainda estamos engatinhando. Sim, ainda temos muito que crescer. Ainda existe muita coisa a ser feita, modificada. Não temos dúvida com relação a isso. Mas, gente, nós já temos esse despertar. Coisa que tempos atrás não existia, nós não tínhamos. E ainda estamos num planeta de provas e expiações. Não podemos nos esquecer disso. Não daremos grandes saltos. Na verdade, o que falta talvez seja, né, um ajustamento dos sentimentos humanos. E que logo, logo, ele virá. Logo, logo? Sim, logo, logo. Por quê? Querendo ou não, caminhamos para a regeneração. Mas e se o espírito, por exemplo, não quiser isso? Não passa pela cabeça de vocês? Por exemplo, eu não quero mudar. Eu quero continuar aqui fazendo o espírito falando. Sou eu não, tá? Eu quero muito mudar. Mas digamos, o espírito, eu não quero mudar, quero continuar aqui nesse meu mundo mesmo, nessa vidinha, fazendo maldade, não quero saber essa coisa de regeneração, quero continuar aqui com as minhas paixões terrenas. Você já, né? Pode acontecer. Existe o livre-arbítrio, né? Então ele pode, não tô nem aí, né, para essa história de regeneração. E aí como é que acontece? A resposta tá lá também, na Gênesis, no mesmo capítulo, no capítulo 28. Os tempos são chegados. E aí a gente como a gente já falou, né? É um livro que foi publicado há 156 anos. E ali no último capítulo da Gênesis, já tinham os espíritos nos orientado o que iria acontecer, né, nesse momento de transição. Eles dizem, de forma geral, para que a Terra chegue ao patamar de um mundo de regeneração, é necessário que somente a povoem espíritos encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem.
Alguns espíritos, né, neste momento de transformação, eles irão se sensibilizar. Alguns até já se sensibilizaram antes, claro, com certeza. Muitos irão se sensibilizar, irão se transformar. Sim, com toda certeza. Vocês devem estar vendo aqui, ó, meu anjinho aqui atrás, né? Ele é o meu guardião, fica grudado comigo. Eu olhei aqui na tela aqui do celular. Vem, bebê, vamos estudar com a mamãe. Então, muitos, né, já se sensibilizaram, muitos já se transformaram, não temos a menor dúvida com relação a isso. Mas, como nos disse o mestre, muitos serão chamados, e pouco os escolhidos. E por que Jesus nos sinalizou isso? Porque talvez ainda muitos não tenham ouvidos de ouvir, olhos de ver. Então teremos espíritos que se transformarão e teremos também espíritos teimosos que resistirão aos chamados da providência divina. E aí, como é que fica isso? Ele vai ser obrigado a se transformar? Claro que não. Claro que não. Não existe isso de ser obrigado. O que vai ocorrer é uma grande emigração, ou seja, uma saída de espíritos desse orbe. E essa imigração vai ocorrer com espíritos que ainda se comprazem, né, com o mal, que ainda têm dificuldade, que ainda não sabem fazer o bem, não brotou ainda dentro deles o sentimento do bem. E aí vocês devem estar pensando, da onde a Mari tirou isso? Não sou eu que estou dizendo isso não, tá, gente? E isso foram os espíritos que disseram a Kardec. E isso tá tudo lá na Gênesis. Dá um pulinho lá, capítulo 28, dá uma lida. Esse capítulo é maravilhoso. E aí os espíritos continuam, né, falando. O capítulo é grande, a gente está pensando, né, algumas partezinhas para seguir uma linha aqui de raciocínio nesse nosso bate-papo. E essa emigração, como é que ela vai ocorrer? Por que ela tem que ocorrer, na verdade, né? Por que ela ocorrerá? Para que não haja obstáculo ao progresso, né? A lei de progresso, tá vendo? Olha a lei de progresso aí. Já que o coração desses nossos irmãos ainda se encontram endurecidos para que não haja, né? Para que não seja atrapalhado esse momento em que, inclusive, o planeta necessita se transformar num planeta de regeneração, ocorrerá, então, a emigração. E aí, chegaremos ao tempo em que cada espírito que aqui encarnar trará a propensão ao bem. Ai, gente, mas quando é que isso chega, né? E aí vocês devem estar aí pensando... E o nosso momento, né? O momento que a gente vive aqui no planeta. Então. O momento que a gente vive aqui no planeta. Qual é esse momento, gente? É um momento de transição, né? O tão falado momento, transição planetária. E nesse momento de transição, os elementos dessas duas gerações, elas se confundem. Por isso, vivenciamos e vivenciaremos, pois continuaremos a experienciar aqui no planeta situações de extrema bondade, situações também de extrema crueldade. Por isso que ao mesmo tempo em que aqui, né, nos deparamos, por exemplo, com a solidariedade aflorando em todos os cantos do planeta, vemos também o quê? Guerras insanas, destruindo, mutilando. E Mari, isso ainda vai piorar? Então, sim, pelo menos é esse alerta que está lá no Livro dos Espíritos. Está lá na questão número 784. Quando Kardec afirma ser grande a perversidade do homem e questiona essa perversidade, né? Ele questiona se a humanidade não está retrocedendo ao invés de avançar. Tá vendo que essa dúvida também foi de Kardec, né? Kardec já lá no tempo da codificação, ele percebia, né? Isso, olha, há 150 anos ele já percebia, né, essa perversidade da humanidade, que evoluiu, mas ainda temos espíritos, muitos espíritos inclusive, como relatam nossos irmãos, que estão tendo a última oportunidade do reencarne aqui no planeta nesse momento de transição planetária. E aí Kardec faz, então, né, essa pergunta
aos espíritos. E os espíritos são o quê? São categóricos. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Vamos lá, vamos repetir isso, gente. É necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Quando a gente escuta isso, no primeiro momento, a gente não pode negar que dá um certo aperto no coração, né? Como assim? É necessário que o mal chegue ao excesso. Foram o que os espíritos nos disseram. Como assim é possível, né? Piorar. Abrimos a internet, assistimos aos noticiários e vemos tantas atrocidades já. O mal que estamos presenciando no mundo vai ainda crescer. É um pensamento que com certeza passa na cabeça de todo mundo, né? A gente quer um basta disso, né? E ele virá. Então, vai crescer? Provavelmente sim. Por quê? Porque é desse crescimento, gerando mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. Tem horas que parece que o sofrimento não acaba. Vocês têm essa sensação? Você fala, meu Deus, o que pode mais acontecer na cabeça dessas pessoas? Por que as pessoas estão assim, né? Mas é o momento mesmo da prova final. A prova final de todos nós, não só dos irmãos, nossa prova também. A gente também precisa ficar preocupada se nós passaremos nessa prova, né? E aí, vocês devem estar pensando, mas o que isso tem a ver, essa coisa da transição planetária, com o tema do nosso bate-papo de hoje? E aí, me veio aqui, né, na lembrança, uma historinha, né, uma velha lenda que eu gostaria de contar. Ela é mais ou menos assim, tá? Conta uma lenda que o rei muito poderoso, ele entra em guerra e vai para o campo de batalha enfrentar um outro rei que era tão poderoso quanto ele. E aí eles ficaram lá, os dois guerreando, né, com seus exércitos, anos a fio, lá de batalhas. E o rei quase perdeu tudo que tinha. A guerra só terminou com a morte lá do rei inimigo que ele foi confrontar. Mas apesar de ter vencido a guerra, isso custou muito caro para ele. Por quê? Porque ele ficou quase na miséria. E passaram-se muitos anos para que o rei conseguisse acumular a fortuna novamente. E essa situação abalou um pouco ele. Ele ficou muito pensativo, meditando sobre o que havia ocorrido. E aí, medita pra cá, medita pra lá, o rei então chamou os sábios, que eram os seus consultores, né, os conselheiros lá do palácio, e propôs um desafio. Pediu que os sábios definissem em uma única frase esses dois momentos que o rei havia passado. O momento da riqueza e o momento da miséria. E que essa frase, né, fosse motivadora. Motivadora por quê? Para que ela desse força para ele, para que ele superasse a falta de recursos, os problemas e as dificuldades, caso isso acontecesse novamente. E essa frase vencedora, né, desse desafio seria escrita então numa bandeira, no brasão lá real do rei. E os sábios ficaram lá matutando. E nada era bom demais para ser a tal frase vencedora. O rei não gostava de nada. Um belo dia, o rei, acontece o quê? Ele decide passear lá pelos arredores do reino. E aí, ele avista um camponês e ele percebe uma situação que deixa ele muito, né, encucado. O rei, né, percebe uma situação que deixa ele muito encucado. Porque o camponês demonstrava uma certa felicidade. E aí o rei fica então intrigado. Gente, que felicidade é essa?
sabe? Isso já aconteceu com a gente, né? A gente olha um irmão que muitas vezes não tem nada e esse irmão é feliz e a gente fala, nossa, como é que esse irmão consegue, né, ser feliz dentro dessa situação? Porque a gente ainda tem a mania de achar que a felicidade está atrelada aos bens materiais, né? A gente fez esse apartezinho aqui, mas o rei ficou lá, encafifado com isso, né? Como é que ele consegue? E aí o rei decide, então, ir ao encontro do camponês e perguntar: como você consegue ser feliz nesse lugar tão longe de tudo e vivendo uma vida tão simples? E o camponês conta que no passado ele chegou a ter muitos bens também. Ele também já teve muito dinheiro, mas que ele havia perdido tudo com o ataque de um outro rei muito poderoso, né, de uma outra religião, aliás, região. Na verdade, naquela época era tudo muito normal, né? Era uma brigaiada, briga pra cá, briga pra lá, um toma a terra do outro, todo mundo invadia todo mundo, essas coisas. Não que não ainda, né, que não aconteça ainda nos tempos atuais, mas claro que naquela época era o tempo todo, né? Era diversão ir lá brigar. Voltando à nossa história, por causa disso, o rei tinha tomado tudo que ele tinha e ele passou então a mendigar pelas ruas para conseguir, né, alguma coisa para comer. E assim ele passou a vida. E lá ele resolveu então que ele precisava fazer uma gravação, né, de uma frase em uma tabuleta e colocar essa tabuleta na entrada do casebre dele para ele lembrar de toda essa experiência que ele havia passado. E aí o rei quis lá ver, né, a tal da tabuleta. E quando o rei chegou e olhou a escrita na tabuleta, ele entendeu que ali estava a frase que ele tanto buscava. Estava escrito: tudo passa. Então, somando essa nossa velha lenda aqui, que eu resumi da historinha, temos também o nosso ensinamento, lembra? A abertura do nosso bate-papo, o texto nos enviado por Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, que nosso querido Emmanuel também nos sinalizava, nos alertava de que tudo passa. E é uma verdade. Tudo é transitório. Aborrecimentos acontecem? Sim. Tristezas acontecem? Sim. Mas eles vêm e vão. Nenhuma alegria terrena é eterna. A gente precisa saber disso. Tudo é transitório. E sabe por quê? Porque a nossa vida é feita de ciclos. E quando percebemos isso, o nosso olhar sobre determinados assuntos começa a mudar. A nossa vida é feita de ciclos, sim. E como são esses ciclos? Esses ciclos começam e findam, abrindo espaço para novos ciclos. Nossa vida é feita de ciclos que começam, passam e findam, abrindo as oportunidades para que novos ciclos que seguem este mesmo processo começam, passam e findam. E é importante que a gente entenda isso para aproveitar essas oportunidades, gente. Oportunidades que nos são dadas, vivendo esses ciclos nos momentos em que eles estejam, seja no princípio, seja no meio ou no final. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, estima-se que a população mundial ela cresça a um ritmo de 1,2 ao ano. O que significaria isso? Os especialistas dizem que aproximadamente, 210 mil pessoas nascem por dia. Matematicamente falando, temos o nosso dia de 24 horas, então daria uma média de 3 nascimentos por segundo ou 180 nascimentos por minuto. E quantas pessoas por dia, né? Isso, nascimento. E quantas pessoas por dia, por exemplo, findam a sua passagem aqui no planeta e retornam à pátria espiritual? O que vocês acham? Tem um crescimento de 1,2.
Então, segundo os mesmos especialistas, algo em torno de mais de 6.700 desencarnes por hora, ou seja, 110, 115 pessoas por minuto. Então temos 180 nascimentos por minuto, 115 desencarnes por minuto. Um pouco parecido, né? O que a gente conclui disso? Que no mesmo minuto em que tantos comemoram o nascimento de irmãos que chegam ao planeta, por exemplo, e esse momento é tão prazeroso, tão agradável, é sempre muito bom quando tudo dá certo, quando a vida nos sorri. A gente gosta dessa expressão, não é mesmo? A vida sorriu para mim. E esse momento é tão prazeroso, mas neste mesmo minuto outros tantos choram a separação dos seus entes queridos. E essa experiência é difícil. Quem passou por isso sabe, não é mesmo? É difícil vivenciar perdas, é difícil vivenciar derrotas, ter que se despedir, pelo menos fisicamente, das pessoas que amamos. Mas percebam que esse é o ciclo da vida, é o ciclo de experiências que necessariamente precisamos vivenciar para crescermos como seres fadados à angelitude. E tudo passa nesse ciclo perfeito que nos é dado experienciar tudo, exatamente tudo. Nesse ciclo em que há tempo para tudo, para todo o propósito de Deus. Há tempo de crescer e de morrer, há tempo de plantar e de colher, há tempo de encarnar e desencarnar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de brigar, tempo de amar, tempo de guerra e também tempo de paz. E esse momento, gente, em que momento, em que tempo a gente tá agora? Agora. Estamos no momento de reforçar a nossa confiança e de desenvolver a nossa espiritualidade. Esse é o momento que nos encontramos. Temos uma grande responsabilidade e é preciso colocar em prática. Nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade, sim. É preciso colocar em prática, é preciso ampliar a luz que o espiritismo acendeu em nós, gente. Não há mais espaço para reclamações, para procrastinações. Este é o momento de usarmos nossa fé raciocinada, de exemplificarmos tudo o que nos foi ensinado por meio da codificação espírita. Lembra lá o título? Os tempos são chegados? Pois é, esse é o momento. E por que a gente está trazendo nesse alerta? Porque é triste ver espíritas se comportando ao contrário de tudo que nos foi trazido por Kardec, por tantos irmãos que o sucederam. Ai, Mari, mas é difícil. É muito difícil, porque a gente está num mundo em que tem muita tristeza, né? Vivemos um mundo com muitos problemas, muitas brigas. Sim, é muito difícil. Cada um sabe o fardo pesado que carrega. E isso não está em discussão, né? Não há dúvida com relação a isso. Todos nós já passamos por dias difíceis, que o nosso coração fica apertado, onde temos a impressão de que o ar é mais pesado, que ele corta quando respiramos. Dias que o céu parece menos azul, né? E que o riso, que a espontaneidade já desapareceram um pouco de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. E com toda certeza, gente, não tenho dúvida disso, dá muita vontade de chorar, dá muita vontade de desistir. Sim, são problemas financeiros, dias difíceis de convivência familiar e por aí vão. Esses dias existem. E nesses dias, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se recolher e se entregar à espiritualidade superior, orando e pedindo auxílio, pedindo força, pedindo coragem, pedindo resignação. Chorar sim, lavar a alma. Lavar e com a alma lavada, se levantar, sacudir a poeira e recomeçar. Porque esses dias de desafios que ocorrem com todos nós, com cada um de nós, são dias de aprendizado nessa escola da vida. Ah, gente, mas o espírita vai ficar aí chorando? O espírita é forte, o espírita não chora. Tem gente que fala assim, né? Então,
ledo engano, né? Espírita chora assim, óbvio, mas sem desespero, sem inconformação. A dor não temos como evitar, isso é um fato. Precisamos passar por ela? Passaremos por ela. Só que o sofrimento, esse sim, é opcional. Como lidaremos com essa dor, e essa decisão é que cabe a cada um de nós. Se valorizaremos essa dor ou não, cabe a cada um de nós. E é preciso ter equilíbrio emocional. E nós, espíritas, que temos o conhecimento do que ocorre com o planeta, e por isso que a gente sempre frisa a responsabilidade que a gente tem. Nos cabe auxiliar a espiritualidade superior e não ficarmos desesperados, apavorados, nos deixando levar por essa energia de desânimo. É preciso confiar no nosso governador planetário, que se encontra no leme do nosso barco. Lembra lá? O texto de Emmanuel, ele fala: Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem tem a certeza de que tudo passará. E aí eu retorno duas frases que eu disse lá, logo no início do nosso bate-papo, não sei se vocês lembram, que eu escutei de uns amigos. A espiritualidade superior, ela não vai interferir. Jesus vai permitir que o planeta acabe. Bom, aí eu queria, né, pedir licença a vocês para falar de um livro que eu amo. Não sei se vocês leram. Espero que sim. Se não leram, não percam essa oportunidade. O livro Há 2000 anos. Mas eu vou falar aqui, tá? De forma geral, o que esse livro trata, né? Ele narra a história de uma encarnação de Emmanuel, em que ele era um senador romano, Públio Lentulus, e esse senador era de um alto cargo, e ele viveu a época em que Jesus, né, que o nosso mestre aqui se encontrava, transmitindo os ensinamentos do seu evangelho. E ele tinha uma esposa, né, o Públio tinha uma esposa, que era a Lívia, e a Lívia vem a conhecer o mestre e ela se converte ao espiritismo. Por que eu tô falando isso tudo? Pra gente chegar na parte do livro que nos interessa aqui, no nosso bate-papo. A parte que eu quero comentar está no capítulo que trata do desencarne de Lívia. Se eu não me confundo, é o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6, Alvorada do Reino do Senhor. Esse capítulo é lindo e ele traz a narrativa do sacrifício dos cristãos na arena dos circos, que eram jogados, né, os leões, as feras famintas. Aí a gente para pensar, gente, os cristãos à época do mestre, eles se encontravam escondidos, né, em cavernas, em catacumbas, porque não era permitido, né? Jesus era perseguido lá, né? Os cristãos eram perseguidos. E aí, quando eles eram encontrados, ou você negava a sua fé, ou então você ia lá para as arenas, as mortes mais horrorosas possível. Aí eu fico pensando, gente, como a vida da gente hoje é tão mais fácil, né? Hoje a gente tem o nosso centro espírita, a gente vai lá, registrado, bonitinho, todo mundo sabe o endereço, não precisa se esconder. Ah, Mari, mas ainda tem intolerância religiosa. Sim, tem intolerância religiosa, com certeza. A gente roda, vira e mexe, a gente vê uma situação a esse respeito, né? Mas hoje em dia, no modo geral, você consegue, né, proferir, seguir a sua fé livremente. Ninguém chegou pra gente e falou assim, olha, se você for lá, no caso, né, o centro que eu frequento, que é o Centro Espírita Sheila, se você for lá no Sheila, cuidado, porque vão chegar lá e depois vão te recolher e jogar pros leões. Não, né? A gente não tá passando, então olha isso. Olha a nossa missão um pouco mais aliviada do que os irmãos que passaram a época do mestre. Claro, com as devidas brincadeiras. Eram irmãos, né, que já tinham uma evolução espiritual para passar por esse tipo de testemunho, mas a gente precisa aprender nisso, porque muitas vezes a gente reclama, né? Ai, que vida difícil. Olha, gente, a gente não tá com a vida difícil, não. A gente tá até com uma vida perante a situação de outros irmãos que já passaram por situações parecidas, um pouco mais tranquila. Estamos sim, cada um tem o seu kit de experiências, isso é um fato. Mas com o entendimento de que tudo passa,
todos esses problemas que precisamos nos acertar, todos esses ajustes que precisamos ter, que muitas vezes acabam dificultando, né, a nossa caminhada, no nosso modo de ver, porque são situações em que precisamos melhorar, em que precisamos lutar contra os nossos defeitos. Isso também vai passar. Olha que coisa legal, né? Então a gente fez essa parte porque eu fico imaginando esses irmãos, eu fecho os olhos e fico imaginando, né? Esses irmãos que tiveram essa vivência de estar ali junto aos leões. E eu sempre gosto de me colocar, né, na situação. Como eu seria numa situação como essa? Será que eu iria negar o mestre? Será que em algumas experiências de vida eu não o neguei? E talvez por isso acabamos passando por certas experiências aqui no planeta, né? Porque tivemos tantas chances e algumas vezes talvez a gente não tenha aproveitado as oportunidades que nos foram dadas. Eu fico pensando nisso, né? Se eu estivesse lá, tão pertinho do mestre, e aí escutasse isso tudo, mas na hora H de dar o testemunho, o que eu faria? Bom, feito, né, esse pontinho separado, voltamos à nossa linha de raciocínio, que é lá a parte do capítulo, né, onde Lívia, não só Lívia, né, outros cristãos também, tem o desencarne e o encontro com Jesus. Essa é a parte mais importante da história, né? Quem lê o capítulo sabe. Em algum momento eles fazem uma oração e aí vem o próprio mestre que dá a mensagem para eles. E nessa mensagem de Jesus, os ensinamentos trazidos ali. E olha que esse momento, né? Essa passagem é linda. E esse livro, oh meu Deus, há 2000 anos, ele foi, se eu não me engano, ele foi publicado em 1939. E ele relata uma história à época do mestre. E a mensagem de Jesus é uma mensagem que poderia ter sido chegada agora. Porque ele fala exatamente do momento em que hoje vivenciamos, o momento de transição que ocorre no planeta. E a necessidade, né, de se fortalecer na fé. É linda essa mensagem. E aí, deixa eu olhar aqui, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou, então, dar uma lida nessa mensagem. Eu vou me dar esse presente também para vocês, de dar uma lida nessa mensagem, tá? Vou ter que dar umas puladinhas, porque a fala, né, o texto é grande. Então, mas vamos pegar as partes que realmente a gente pode sinalizar aqui. Vamos lá. Jesus, então, fala: Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda, para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova, porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e da sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. Ele veio nos trazer o caminho, eu sou a verdade e a vida. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos de vidas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra, presta atenção, tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade
hão de viver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, onde enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de muitas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse na evolução dos meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, com outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Olha esse pedaço, quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no campo escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos, de ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor, que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. Então, das claridades da minha misericórdia contemplarei meu rebanho desdidoso e direi com os mesmos emissários: ó Jerusalém, ó Jerusalém. Gente, lindo! Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo. Olha o ciclo aí. Um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem
espiritual. Vocês me perdoem, eu falei que eu ia ler só um pedacinho. Gente, mas é impossível ler um pedacinho. Essa mensagem do mestre é linda. E, gente, é preciso entender que existe um comando. Nosso mestre nos disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Somos espíritos imortais, não seres humanos imortais. O corpo padece, mas o espírito que nele habita é imortal. E é preciso vencer o mundo, seguindo em frente, na certeza de que tudo passa. Nossa amiga Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, ela diz uma coisa pra gente. Ela diz: luta, ama, serve e passa. Jesus espera-te ao fim da luta abençoada. Luta, ama, serve e passa. Lutar com outro? Não, né, gente? Lutar contra as nossas imperfeições, claro. Luta, ama, serve e passa. O que Joana quer dizer? Que é preciso aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Seja a situação que for, gente. Seja o momento que for. Na parte do ciclo que for. No início, no final, no meio. Com a dificuldade que for. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a nossa parte. O momento é difícil? Ok. Faça o melhor possível. De coração. E segue, confiando na providência divina. Precisamos trabalhar para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar esse momento, que é o momento de serenidade. Porque só o trabalho no bem, só ele pode fazer com que nos mantenhamos serenos, que tenhamos paz em nosso coração, que mantenhamos o nosso equilíbrio emocional, que precisamos tanto para fazer as nossas escolhas. O conhecimento espiritual que nos foi trazido, não para nos vangloriarmos, para dizermos: eu sei as perguntas e respostas da codificação espírita de cor e salteado na ponta da língua. Não é dizer que a gente tem tudo decorado. Não. O que importa não é o que fazemos e nem o que temos, mas sim o que somos, o que nos esforçamos para ser. O conhecimento espírita nos foi trazido, gente, para sustentar o amor. Por isso temos esse conhecimento, recebemos essa oportunidade bendita de aqui estarmos. Recebemos esse conhecimento para sustentar o amor que cobre a multidão de pecados. Porque só ele é capaz de quitar os nossos débitos. E com a nossa fé raciocinada, ponto número 1, que nos foi ofertada pelo Consolador prometido. Fé raciocinada, esperança de que tudo passa e o amor em movimento, que é a caridade. Que possamos ser dignos de toda a confiança que o nosso Mestre Jesus deposita em nós, na certeza que o nosso Mestre olha por cada um de nós e que tudo passa. Esse momento difícil, sim, passará. A transição planetária ocorrerá. Conseguiremos, sim, o tão sonhado mundo de regeneração. E para isso, precisamos fazer a nossa parte, seguindo o conselho de Joana: luta, ama, serve e segue. Um beijo enorme em cada um de vocês. Agradeço novamente por esse convite, por essa oportunidade. E espero que vocês tenham usufruído de bate-papo, que eu tenha podido auxiliar de algum jeito. E deixo aqui um beijo enorme, um abraço fraterno em cada um de vocês. E que a paz do Mestre seja o nosso norte, o nosso guia em nossa caminhada aqui no planeta. Um beijo enorme.